fechar a porta aqui. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, muito boa noite. Erev Tov, em hebraico. Boa noite a você que tem fé, a você que acredita na espiritualidade, a você que está cansado, a você que está cansada de tantas decepções, frustrações, promessas dos homens, enganos, corrupções, a você que está saturado e saturada de tanta notícia ruim. Eu tomo a liberdade de, nesta noite de domingo, estar aqui através do Facebook e também através do Instagram para levar essa palavra de conforto ao seu coração. E perdoe-me. E nós vamos falar hoje sobre, como está no título, o mês de Maria e suas legionárias, não é? E aproveitando esse início, eu quero mostrar aqui para você esse projeto muito bonito, lá da Casa Perseverança. Eu chamo de casa porque eu me sinto acolhido lá, não é? Aqui é o Amigos do Bem, ó. Se você já ouviu falar o Amigos do Bem, também está envolvido aí na distribuição de comida, de roupa, de material escolar, de casa, para as pessoas no Nordeste, no Agreste, no Sertão, sabe? Nos lugares mais longínquos, nos lugares mais esquecidos pela sociedade. Bem como também até os índios, sabe? Se você tem esse amor no coração, ó, é só você entrar pelo Facebook, você entrar pelo Google, né? Dá uma digitada lá no Google e você vai saber sobre os Amigos do Bem da Casa Perseverança, tá bom? Da Dona Guiomar, ok? E você vai entender como ajudar essas famílias no Nordeste. E aqui tem, aqui, ó, doe agora. Você pode tirar um print aí no seu celular. Você pode tirar um print aí, ó. Tá vendo? Do QR Code. Ó, aqui no Instagram também. E aí você pode ajudar essas pessoas que tanto precisam, ó. Que bonito aqui. Tá vendo aqui? Aqui é a família, é a filha da Dona Guiomar lá no Nordeste, na entrega de cesta básica, de comida, né, para ajudar essas pessoas, tá bom? Bom, é isso. Vamos começar essa live maravilhosa, mas antes de começar, eu quero dar também esse presente a você. Olha só, deixa eu só pegar aqui no Google, porque eu não tirei a foto, eu tirei. Mas eu vou mostrar para você, tá bom? Sobre o mês de Maria. Aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui rapidinho. Ó, só para você entender o que eu tô falando direitinho, tá bom? Sobre esse mês importante. Aqui. Ó. E aqui, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para você. Vai abrir aqui no Google. Pronto, abriu aqui no Google. E eu quero mostrar exatamente essa foto aqui. Opa, não. Só um minutinho, deixa eu ver, baixar. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos aqui, tá vendo aí, ó? Perseverança, o mês de... Tá aqui, ó. Perseverança, ó. O mês de Maria. Vou colocar no Instagram também, ó. Perseverança, tá aqui embaixo, aqui, ó. O mês de Maria, tá vendo? E é sobre isso que eu quero falar. E também estender esse convite a você para estar lá, não é? Nessa terça-feira,
entre a Rua Bruna, número 53, e também a Rua Padre Maurício 350, no bairro Chácara Mafalda. Tá bom, pessoal? Aqui na Zona Leste de São Paulo, Rua Brunas, por que Rua Bruna 53 e Rua Padre Maurício 350? Porque são dois complexos enormes, não é? Onde as pessoas passam primeiro e recebem ali digamos, a imantação, a energização, a unção, a bênção, a graça, a luz espiritual ali, e depois se dirige ao teatro, e se dirige ao lugar onde há a palestra, não é? Das legionárias de Maria, das expositoras, dos mensageiros e mensageiras de Deus, lá no Centro Perseverança. Garanto que você vai gostar. Vai se sentir muito bem acolhido e muito bem amparado. Bom, dado o recado, deixa eu voltar aqui para o... Deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui que eu acho bonitinho. Vou colocar esse fundo aqui, tá bom? Pronto. Aqui, ó. Vai aparecer um comercial, que é de praxe, né? Olha lá. Nós já vamos começar, porque eu quero terminar rápido. Tá bom? Eu quero tentar fazer o mais rápido possível. Pronto. Vamos deixar aqui. Bom, a gente vai iniciar, não é? Falando sobre essas bênçãos de Deus. Já no meu canal de YouTube, Reflexões da Alma, eu tenho lá uma série sobre Maria, explicando, destrinchando, mostrando a real para você da importância de Maria no cenário religioso, não como uma deusa para se adorar. Não é isso. E nem vou me estender nesse tom para não parecer um tom doutrinário. Mas Maria como um papel importantíssimo na história e também na espiritualidade. Estou falando com o Facebook e também com o Instagram. Eu já expliquei nas outras lives que eu fiz, claro, existe uma grande dificuldade, não é? Existe uma grande resistência, a palavra correta, do público e da comunidade, dos irmãos protestantes e evangélicos em entender o papel de Maria na espiritualidade. Na espiritualidade. Vai ter aquelas questões de uma carta de Paulo que disse que nas cartas, né, no Novo Testamento, eu acho que é Timóteo, se não me engano, que só há um intercessor entre Deus e os homens. Eu já expliquei isso, não é? De uma forma muito simples, mas para a gente começar a falar sobre Maria, não tem o menor problema, eu explico de novo, tá bom? Aqui é dessa maneira assim, ó. Para vocês entenderem direitinho, eu explico de novo. Vamos supor aqui, Pai, Filho, vamos lá, Espírito Santo, Maria. Ó, como se fossem departamentos. E aqui todos junto com Maria. Ó, tá vendo? Isso é só uma ilustração para você entender mais ou menos, tá bom? Aqui, ó. Isso daqui é só para você entender mais ou menos, não é? Por isso que eu estou falando que é uma questão de fé, ok? É uma questão de fé, não é uma questão de literalidade, de narrativa, nada disso, ok? Mas você tem fé? A sua fé está em quê?
Está em alguma coisa ruim, destrutiva? Hein? Alguma coisa que te leva, que te impulsiona a fazer o mal ao próximo? Não está? Então a sua fé é válida. Ok? Maria representa a maldade? Primeira pergunta. Maria representa o quê? Ela representa desvio de personalidade? Maria representa desvio de caráter? Maria representa desvio de conduta, não é? Desvio de conduta moral, ética? Não. Então, qual é o problema de ter Maria como intercessora? Vou explicar. Ah, mas o irmão bem, está escrito lá em uma das cartas paulinas, acho que é Timóteo, que só há um intercessor presta bem atenção, entre Deus e o homem. Jesus, Yeshua em hebraico. É verdade. Está corretíssimo, Paulo. Pensando por esse lado, não é? A todos que acreditam que Yeshua e que Jesus é realmente o Filho unigênito de Deus e que está sentado à direita de Deus Pai. É isso que diz as cartas, o Evangelho, o Novo Testamento. Mas como explicar que há intermediários abaixo de Jesus? Jesus, como diz o Evangelho, está à direita de Deus Pai. Mas de onde tiraram o conceito, a ideia? Você vai falar que foi num concílio tal, né, da Igreja Católica, papá. Tudo bem. De elevar culto a Maria, adorar Maria. Não se adora Maria, mas se reconhece o seu papel poderosíssimo na espiritualidade. Sim, e isto porque o próprio povo Yahudim, o próprio povo judaico, povo judeu, reconhece, como eu já disse nas outras lives, Raquel como a mãe espiritual deles. E frequentam há mais de 3.000 anos a tumba de Raquel lá em Israel. É só você entrar no Google que você vai ver. Lá tem o Israel com Aline, na tumba de Raquel. Então, o próprio povo judeu, o próprio povo que a priori recebera as mensagens da espiritualidade, reconhecem a intercessão de Raquel como a mãe e as profecias, as promessas, tudo a respeito de Raquel que se cumpriram lá em Israel. E as mulheres vão na tumba de Raquel, as mulheres rezam, as mulheres oram, as mulheres pedem suas bênçãos, recebem as suas bênçãos. Mas como isso é possível? Não é Jesus que é o único intermediário entre Deus e o homem? Olha, vamos explicar. Eu vou explicar assim, de uma forma bem simples. Aqui vamos supor que é o céu onde está o Pai, Deus. São departamentos. Aqui o Filho, Jesus. Aqui um outro departamento que seria o departamento do Espírito Santo. E nesse departamento do Espírito Santo, a palavra é Espírito e a palavra Santo separado, ou seja, fora do corpo físico, fora do mundo terreno, da terra, mas em dimensões espirituais, está então este ministério de recepção das orações, das rezas, das preces, das petições, das intenções de fé do católico, do evangélico, do protestante, do budista, do sechonoíta, do muçulmano, sabe, do pentecostal, do neopentecostal, de todos aqueles que acreditam no céu, na família espiritual. Portanto, é nesse lugar aqui. Veja, não há nenhum intermediário entre Deus e o homem, lá na terra, aqui embaixo, na terra, no mundo. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pra vocês entenderem melhor.
Pronto. Vamos lá. Não há, não é? Diz lá as cartas que não há nenhum intermediário entre Deus, o Pai, e o homem aqui no mundo. Não há. Entre Deus e o homem, diretamente para com o Pai. Tem que passar por quem? Tem que passar por Jesus. Entretanto, a tradição citada, até mesmo o conceito e a fé citado por Yeshua, vai falar sobre o seio de Abraão. É uma linguagem eufemística, pode ser, para descrever de forma suave e calma, não é, o lugar onde as pessoas do povo judeu vai após a morte, para o seio de Abraão. Não é literalmente os mamilos de Abraão, o braço de Abraão, não é isso não. Vai para a casa, a família, para o lugar de onde Abraão está. Então, este lugar espiritual, o seio de Abraão, é um lugar de recepção, é um lugar, como posso dizer, de estado intermediário entre o vislumbrar o lugar chamado céu, o paraíso, não é? E também o outro lugar aonde se entende pelo grego como Tártaron, ou como um outro termo em grego, que é o Rinom, do hebraico Geena, não é? Todos esses lugares, Tártaro, Geena, e um outro termo que me falta agora, não é? O Hades, que é um deus da mitologia grega. Todos esses lugares e dimensões espirituais não ganha substância e conteúdo de credibilidade dentro da mitologia e da imagem de um lugar de escuridão, ou de um lugar de fogo, ou de um lugar cheio de demônios, essas coisas. Mas um lugar de julgamento, um lugar de conversa, um lugar de processos espirituais, um lugar onde a pessoa está sendo julgada, onde a pessoa está sendo ouvida, onde a pessoa fala, onde a pessoa chora, onde a pessoa confessa, onde a pessoa grita, e assim vai nessas dimensões espirituais. Por isso que existe mentores espirituais, anjos espirituais, por isso que existe, não é, as sanções espirituais, ok? Não é que morreu, acabou, não. Não acabou nada. Depois da morte, a palavra morte em hebraico é mavut, ou, enfim, ela significa apenas separação do corpo, como eu já disse várias vezes. Então, entre Deus e o homem, entre a dimensão espiritual e a dimensão física, o mundo em que vivemos aqui, não é? Só há um intermediário, Jesus. Mas o Midrash, não é? Considerado pelos sábios a interpretação de alguns trechos da Torá, de algumas histórias, nos revela que Raquel, depois de morta, intercedeu diante de Deus pelo povo de Israel no momento mais crucial, não é? Quando é levado cativo para a Babilônia, todos eles amarrados ali. Por profecia de Jeremias 31, ouve-se um grito, um choro em Ramá. Já Raquel chora pelos seus filhos, e isso acontece, como eu já disse, e o espírito de Raquel aparece sobre sua tumba, em cima. Todo o povo de Israel vê o espírito de Raquel, ela os acompanha com as mãos estendidas, os abençoando, não é? E todos eles a veem e passam de cabeça baixa, mas eles olham e ninguém fala nada, porque a promessa é que eles voltariam do cativo como de fato voltaram. Então, a intercessão de quem está do outro lado não é novidade. A intercessão de quem está do outro lado da vida não é uma história, uma invenção, não é uma experiência, uma vivência de Allan Kardec somente. Não. Esta história, ela é de fato, não é?
já é muito conhecida a intercessão deles para conosco e nossa para com eles. E aí você vai ver tantas histórias também. Mas o Midrash ainda diz, que eu quero destacar aqui a importância de Maria como mulher, como essa parte feminina, essa parte amorosa, sensível, acolhedora, que luta pelos seus filhos, vai nos dizer que em determinada situação, lá quando o povo de Israel vai sendo levado cativo por Nabucodonosor, né? Diz que na espiritualidade, o Midrash diz, na espiritualidade, né, todo o povo de Israel sabe disso, o rabinato sabe disso, os sábios sabem disso, e está lá no Midrash. Diz que primeiro se levantou Abraão, lá na espiritualidade, e conversou com o Eterno, com Deus, e disse, olha, o Senhor disse que me daria tantos filhos como os grãos da areia da praia. O Senhor disse que me daria tantos filhos como as estrelas do céu, incontáveis, a sua promessa. E o Senhor me deu. Mas o Senhor me deu para isso? Abraão falando. E Deus não responde nada a Abraão. Depois se levantou Isaac e assim Jacó, todos fizeram a sua defesa, o seu questionamento com Deus, porque o povo estava sendo agora, né, levado cativo pelo rei Nabucodonosor. E também, por último, levanta Moisés, o grande legislador, o grande profeta, faz a sua oração. O Senhor me levantou como mensageiro, o Senhor me levantou como libertador do povo de Israel, lá do Egito, do faraó. E para isso, e agora vem Nabucodonosor e destrói e leva o povo cativo. E Deus não responde absolutamente nada. Mas o Midrash diz que se levantou então Raquel, a mãe Raquel, a esposa de Jacó, que também apareceu para José com 17 anos ali na gruta onde ela foi sepultada, na estrada de Efratá, na estrada de Ramá, e Raquel aparece dentro da tumba para José e diz, filho, vá com esses homens. Lembram quando os irmãos prenderam, tentaram matar José, jogaram num poço, numa cova, depois tiraram ele de lá e venderam ele para aqueles traficantes de escravos que o levaram para a casa de Potifar? Então, no caminho, José conseguiu escapar e foi até o túmulo da mãe Raquel, porque passou perto. E ele entrou chorando, gritando pelo nome da mãe, e a mãe aparece e diz a ele, não chore, vá com esses homens, é propósito de Deus. Então, meu amigo, existem muito mais coisas que talvez o público, a comunidade evangélica não saiba e não conheça. E às vezes recebe uma mensagem um pouco distorcida e ilimitada. Mas, querendo Deus e a Mãe Maria, você alcança essa graça, essa revelação, que não é, como diz Paulo em 2 Coríntios 11:14, porque o mal se levanta, não é? Se transforma em anjo de luz para enganar aqueles que são escolhidos, não é? Pois que os seus ministros se transformam em ministros da justiça. Isso não tem nada a ver, está fora de contexto. Tá bom? Mas vamos lá. Então você entendeu. Olha só. Entre Pai, Deus, Filho e o mundo aqui embaixo, o planeta Terra. Não há nenhum intermediário senão Jesus. Mas eu estou dizendo para você que Jesus afirma que havia o seio do pai Abraão. Estou afirmando a você que Raquel intercedeu, não é? Depois do pai Abraão, Raquel já intercedia pelos seus filhos na dimensão espiritual. Aonde Raquel estava então? Raquel, Abraão era mais do que Jesus então? Será? Olha só, acontece que quando se fala Espírito Santo, ou Espírito separado do mundo, separado para Deus, esse Espírito, não é? Essa dimensão, a dimensão do Pai, a dimensão do Filho, a dimensão do Espírito Santo, é bem aqui que hoje, depois da vinda de Jesus, é bem nesse lugar onde era a dimensão onde estava, é a dimensão onde estava o pai Abraão na espiritualidade, sabe? Recebendo a sua descendência, os seus filhos, ok? Deixa eu explicar para você, cada patriarca, cada matriarca, de cada etnia, de cada geração,
de cada tempo, de cada mundo nesse globo chamado Terra, cada patriarca, sabe, tem o seu lugarzinho aqui nessa dimensão espiritual, recebendo a sua geração, patriarca, matriarca. Entretanto, como nós já estudamos e vimos que a palavra mãe em hebraico significa fonte das águas que descem dos céus, geradora de vida, aquela que gera vida, então entendemos pela revelação, pela espiritualidade, que a mulher, desde Raquel até Maria, tem a maior potencialidade, a maior força espiritual para assumir este lugar. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Então, aqui, nessa dimensão espiritual, seio de Abraão, seio de Raquel, não é? Esse lugar é o lugar onde esses espíritos matriarcais, patriarcais, estão recebendo as orações, estão recebendo também aqueles que saem do seu corpo e vão para a espiritualidade. O judaísmo não tem nenhuma dificuldade em entender isso e ensinar isso, ok? Por isso que a Igreja Católica também tem essa facilidade, não é? E também os kardecistas, não é? Allan Kardec, o Espiritismo, também tem mais facilidade ainda e mais sensibilidade a essa questão de fé, essa realidade do mundo espiritual, ok? Portanto, entre o Pai, Deus, e o mundo dos homens, só tem um intermediário, Jesus. Mas agora, e entre Jesus e os homens? Existe algum intermediário? Entre o Pai e o homem, só tem um, Jesus o Filho. Mas e entre Jesus e os homens da terra, existe algum intermediário? Você, quando quer falar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, da corte do seu país, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, será que você chega direto no presidente da Suprema Corte do seu país? Nananina, não chega. Primeiro, você vai no Ministério Público, você vai num fórum, não é? Você vai num tribunal, dali você vai indo, são várias sanções para chegar até o Supremo Tribunal Federal. São vários processos e pedidos para chegar lá. Mas você acha que você vai chegar direto no Todo-Poderoso, no Eterno, em Deus? Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, sabe? Existem sanções, processos, é por isso que existe isso aqui. Essa dimensão aqui, intermediária, ok? Onde as preces e as orações vão subindo até Maria, até Raquel, até Ruth, Noemi, Agar, todas as mulheres que sofreram nesse mundo e todos os homens que sofreram nesse mundo, que tiveram uma vida, não é, entregue à espiritualidade. Você entende por que existe isso aqui, essa dimensão espiritual? Porque chegam até eles passam para Jesus. E aí vai, assim e assim vai. Acho que você entendeu isso, né? Pois bem, deixa eu colocar isso para lá agora. Vamos começar? A gente começa essa live, não é? Eu expliquei tudo sobre o estado intermediário, sobre o seio de Abraão, que hoje é o seio, desde quando Jesus subiu aos céus, Yeshua. Depois sua mãe, Maria, desde quando Maria subiu aos céus, não é? Já não era mais o seio de Abraão, mas o seio da mãe Raquel do povo de Israel. Mas o seio agora é de Maria, que é a grande legionária. Presta bem atenção, evangélicos, não se trata e não estou falando que Maria é Deus, é uma deusa. Presta bem atenção, é uma trabalhadora, é uma adoradora de Deus. Que a palavra adorar é trabalhar em hebraico, né? É o avodá. Então é uma trabalhadora no mundo espiritual, não é? Ali juntinho com seu filho Jesus, mas numa dimensão
de recepção das orações para passar para Jesus, porque só Jesus chega até o Pai, até o Eterno. Como está escrito, o único intermediário entre Deus e os homens, Jesus. Mas até Jesus existem os intermediários que zelam por nós, oram por nós, falam conosco em sonhos, falam conosco em momentos de percepção, falam conosco, não é, nos nossos instintos, em nossa sensibilidade, percepção, ou mediunidade, ou vidências, ou visões, ou audições, ou escritas. Todos esses fenômenos espirituais são explicados dessa maneira, que são os mentores, ou os anjos, espíritos iluminados, como seu pai que já foi embora, a sua mãe que já foi embora, ou o seu filho que já foi embora, porque o seu Jesus, o nosso Jesus, Yeshua nos ensinou que lá no mundo espiritual, eles são semelhantes aos anjos. Palavra anjo hebraico, malakim ou malahak, que quer dizer mensageiros, trabalhadores, não é? Então, essa noite em diante, permita que esses seres espirituais da bondade, os seus espíritos familiares, seu papai, sua mamãe, sua vovó, como já tem na sua família tantos casos, depoimentos, experiências, vivências por sonhos, por aparições, que nunca foi demônio ou diabo, não é? Que ajudaram, deram sinal, deram mensagem, etc, etc, antes de morrerem, depois de morrerem, enfim, tudo tem um sinal, um recado e é explicado na espiritualidade, tá bom? Vamos começar então agora falando sobre esses textos que eu acho lindo. Estamos falando de Maria, mês de Maria, Casa Perseverança, como eu disse lá no começo. Olha só, então o anjo falando com Maria lá na gruta, em Lucas 1, 28, em hebraico, ele diz assim, não é? Vayavo Hamaliach Hakaderaha, ou Hakaderaha, Vayomer, Elehem Shalom Nakir, Eret ou Eshet Ren, Yehovah Imaki, Berukha até Banashim. Ou seja, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Descerá sobre ti o Espírito, alegra-te, ou seja, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu quero iniciar essa live dizendo que o Senhor, que Deus, Ele é contigo, mãe. Ele é contigo, pai. Ele é contigo, mulher. Tá bom? E o segundo versículo é, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Lucas 1:35. Vayach Ramalechach, Vayomer Elecha Ruach, Hakodesh Tavo Alaik, Uger Vurat Eleion Tatsel Alaik Alken Kadosh Yeamer Lailod Ben Raolerim Ra-Elohim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Depois, no final, nós vamos fazer uma oração muito bonita. Ok? Vou deixar aqui para não haver confusão. Não é? Maria. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar rapidinho. Espera aí. Compartilhar com o público essa transmissão. Deixa eu ver aqui. E aqui não está aparecendo para compartilhar. Deixa eu ver o outro. Só um minuto. Apareceu a mesma coisa. Não, eles me limitam. Eles não deixam eu compartilhar. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Mas vamos lá. Maria. Começamos então pelo nome de Maria. Ok? Maria é derivado do nome transliterado do hebraico Miriam, Maria, mãe de Jesus. Vamos começar entendendo o seu nome. Em hebraico, não é? E de origem semítica,
e até egípcia o nome Maria para o Ocidente. O nome Maria é para nós, aqui, do grego, né? Ok? Mas no hebraico é Miriam, o nome da Virgem Maria, da Maria, mãe de Jesus. Ok? De origem hebraica, significa a senhora, soberana, pura, vidente. Evangélicos, protestantes, calma. Antes de já vir com a doutrina na ponta da língua, isso é coisa do catolicismo, do concílio, de tal, papapá, papapá. Calma, eu estou falando do hebraico, do povo de Israel, do povo judeu, o qual nós somos ascendentes sefaraditas por parte de pai, né? Enfim, por parte da família. E eu vim descobrir muito tempo. Bom, isso é maravilhoso. Vamos lá. Sefaraditas. Então, o nome Miriam, em hebraico, que é Maria para nós aqui no Ocidente, a mãe de Jesus, significa senhora, soberana e vidente. Do latim, significa oceano azedo, ou Maria, Maria, com origem no aramaico, não é? Ou oceano azedo ou oceano ácido. Também no Egito, não é? Mir, ou amada, amor, senhora amada, aquela que se eleva. Todos os nomes e significados têm um propósito na pessoa de Maria, da Virgem Maria, enfim, da mãe de Jesus. Mas um dos significados do nome Maria, Miriam no hebraico e aramaico, línguas semíticas, é amarga, ou amargura, ou mar ácido, ou mar ou oceano azedo. Você vai entender o porquê que isso tem uma profundidade no mundo místico, no mundo espiritual. Você vai ver como isso afeta muitas mulheres. Você vai ver como você pode ser abençoada por causa disso. Portanto, você que é uma mãe que está triste, não fique triste, amarga, em luto, em depressão, nada disso. Hoje você vai receber uma bênção de Deus, tá bom? Este significado nos traz uma revelação, não é muito, mas muito profunda, de verdade, que falaremos mais adiante nessa live com uma graça especial, com uma oração especial, tá bom? Continuando a nossa live, você já entendeu que o nome Maria, o nome de Maria, tem uma profundidade no mundo espiritual? Não percebeu ainda? Não? Irmão evangélico, irmã evangélica, protestante, deixa eu ensinar para você uma coisinha. Não é? É com muito carinho, tá? Não é que um ataque, uma disputa, um debate, nada disso. Olha só. Abro um parêntese aqui para dispensar, não é? Tantas outras tradições religiosas que tentam os exegetas a associar com Maria, ou culto a Maria, a deusas, não é? Suméricas, egípcias, gregas e romanas. Por que isso? Como muito se fala em Semíramis, mãe de Nimrod, que se tornou depois um demônio, segundo a crença na mitologia, também tem Mitra, o deus persa, filho de um deus supremo, a Hura, Mazda, e de uma mortal. Então, vão pegar as adaptações, conforme dizem aí alguns, que Maria é uma adaptação, não é? De um relacionamento com o Eterno, como foi o deus Mitra, o seu pai a Ahura Mazda, que teve relações, né, que colocou lá uma sementinha espiritual e nasceu o deus Mitra. Assim como também Semíramis, mãe de Nimrod e tal, todas essas coisas, tudo isso para atrelar, para associar Maria como um demônio ou um espírito que está por trás de Maria para ser adorada. E não é nada disso. Claro que a Mãe Maria entende o nosso tempo de desconhecimento e de ignorância e não se magoa, não se entristece, também não castiga, porque não é do feitio de Maria castigar ninguém, muito menos Jesus. Ok? Muito bem. Assim sendo, historiador
historiadores, arqueólogos de outros ramos do cristianismo esforçaram-se para atrelar e associar Maria, mãe de Jesus, a uma deusa falsa ou até a demônios. Mas esse é um outro tema. Portanto, Maria, mãe de Jesus, não é uma deusa no sentido de substituir o eterno. Não é nada disso. O judaísmo entende isso muito bem, assim como Raquel. Embora haja registros, presta atenção, haja registros de arqueologia e textos na Bíblia que falam da cônjuge, da parceira de Jeová, de Deus. A cônjuge de Deus seria a Será ou a Sera. Mas isso também é outra história, não é? Que não nos interessa nesse momento. Agora, o que nos interessa é falar sobre Maria, a grande legionária ou a centuriã de corte de soldados, soldadas espirituais ao nosso favor. Que bonito, né? Centurião era o responsável por 100 homens. Era muito difícil chegar a ser centurião. Começava com 1000, depois ia para um outro número, chegava a ser prefeito, para depois chegar a ser centurião de 100 homens, enfim, com 1000 não, com poucos homens, né, 50, e aí vai para chegar a ser de 1000 soldados, o responsável, uma grande elevação, não é? Lá no Império Romano. Estamos no mês de Maria, no Centro de Acolhimento e Tratamento Espiritual Casa Perseverança, falando sobre as legionárias de Maria. Bom, por que a importância dessa grande e poderosa intercessora, Mãe Maria, a todos junto a Jesus? Sabe por quê? Que ela é dignificada, ela é honrada nessa dimensão espiritual que eu expliquei instantes atrás? Porque Maria, ela foi escolhida para gerar o Salvador. Existem textos das Escrituras, há uma grande disputa exegética em termos hebraicos, não é? Betulá, enfim, outro termo, que se era virgem ou não, quando se fala em Isaías, capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem, ou eis que a moça conceberá e dará luz a um filho, seu nome será Emanuel. Mas, tratando-se de Maria, de Emanuel, de Yeshua, que significa Salvador, Deus conosco, tudo leva a crer que a profecia falava-se de Maria. Mas aonde você viu nas Escrituras uma profecia tão forte falando sobre Abraão? Você não vê. Mas sobre Maria você vê. Sobre Raquel, em Jeremias 31, você vê. Mas sobre Abraão você não vê. Percebe? Ela foi escolhida para gerar o Salvador, o Filho de Deus. Então todo o seu corpo, todos os seus órgãos, toda a sua essência, em hebraico baçar, do barro, se torna algo então sagrado-se, porque ela está gerando um ser sagrado no seu ventre. Todo o seu ventre passa por uma transubstanciação, por uma transformação, passa por uma espiritualidade incrível e maravilhosa, não é? Ela foi colocada numa situação de quase adultério, não é? Houve um medo, houve um pânico dela, de José, houve um pânico da família, houve um pânico do tio, não é? Ali para o que vai fazer, porque a lei de Moisés, se você não sabe, a ordenança era matar uma mulher que engravidava, quando ainda noiva, e noiva já era praticamente um contrato assinado de casamento, já era esposa do noivo, segundo a lei de Moisés. Então você para pensar, não é? Quando José, ele manda entregar, ele não quis Maria, né? Esse entregar é entregar para os pais, é abandonar, é deixar que ela se lasque para ela morrer. Se não fosse a visitação de um espírito de luz, do anjo, em sonho falando com José, ele teria entregado Maria para ser condenada a chibatas e a pedradas. Então, só para você ter uma ideia de como Maria também sofreu, como Maria também temeu e tremeu,
por castigo da lei, por ser morte, por preconceito, por discriminação, pela fofoca, pela língua, não é? Da sua sociedade, do seu momento, da sua comunidade, não é? Ela foi inserida pela lei de Moisés a uma punição de condenação à morte por apedrejamento. Trair o marido, adultério, que nem a moça do adultério lá que Jesus a salvou, não é? Ela foi, sim, quase entregue e repudiada por José. Assim sendo, hoje, quantas mulheres também foram passadas, foram abandonadas, passadas para trás, abandonadas por seus maridos? Quantas foram tidas como uma posse apenas porque o marido ou o homem pagou o dote, comprou? Hoje em dia, oferece-se um cartão de crédito, não é? Não desmerecendo as mulheres, mas se o cartão de crédito tem 5 estrelas, se é rico, se é classe média, se é empresário, se é dono disso, daquilo, não é? O coração de algumas mulheres se interessam por isso de forma tão iludida, não é? Quantos os homens hoje conseguem as mulheres mostrando o seu poder financeiro, mas não o seu caráter como ele é de verdade. Por isso, tantos casamentos se desfazem, tantas mulheres são vítimas, são agredidas, são tratadas como escravas. Você consegue digerir isso para Maria? Você acha que a história da antiguidade era tão cheia de carinho e afeto familiar? Só para você entender, naquele tempo, o que hoje entendemos por criança, no Oriente já era dada como mulher adulta, tipo 10, 11, 12 anos. O que você acha disso? Hoje é pedofilia. Então, pare e pense, não é? Na cabeça, na mente, na parte psíquica, na parte psicológica, nos medos, nos traumas, nas feridas, não é? No medo, nos traumas, nas feridas, nas cicatrizes, nas estigmas verbais e físicas e nas formas de tratamento, dessas mulheres, meninas do tempo de Jesus para trás. Se você acha e pensa que o feminicídio, o abuso, as violências existem só hoje, você está muito enganado. Como essas mulheres do tempo de Jesus para trás sofreram, nem queira ter ideia. Pare e pense, quem mais pode entender os seus traumas? Você que é mulher, não é? As torturas, as suas ameaças, as manipulações que você, não é, está passando nas mãos de um homem. Senão Maria, antes de ser mãe. Maria, antes de ser mãe, para pensar como Maria sofreu, como você está sofrendo hoje. Pare para pensar no que Maria passou. Antes de ser mãe, ela foi mulher. E foi uma criança de 10, 12 anos. Como Raquel, antes de ser mãe, foi mulher, trocada por sua irmã ao seu marido Jacó, pelo seu pai Labão. Como Ana, que enfrentou o jugo da sociedade porque era estéril e não podia dar filhos a Eucana, seu marido, que em razão da esterilidade pega outra mulher como sua segunda esposa, não é? Que dá a ele 10 filhos e ainda irrita, joga na cara de Ana que ela é a preferida por dar filhos a Eucana e faz a Ana ver o carinho, não é? Entre Eucana e os seus filhos, há uma família perfeita, não é mesmo? Senão Agar, a escrava de Sara, a qual foi dada como a mulher dos prazeres sexuais, deleites e mãe.
do filho de Abraão, o primeiro Ismael, o qual foi rejeitado com sua mãe Agar para morrer no deserto com o maior requinte de crueldade, apenas por capricho e inveja de Sara. E o não valorizar de Abraão para com seu filho Ismael, primeiro, e Agar. Você percebe que há relatos de poder espiritual, que há relatos de intercessão sobre Raquel e sobre Maria, mas não há relatos de intercessão, não é? De Sara, que deveria ser a mãe do povo de Israel considerada. Mas não. Talvez por causa dessa perversidade, por causa dessa maldade de Sara, esposa de Abraão, por inveja, por raiva e também por coração no mundo material, nas heranças de Abraão, das terras, das promessas de Deus, ela não queria que Ismael, o primeiro filho de Abraão, não é, fosse herdeiro também, junto com Isaac, agora o seu filho gerado no ventre, por um milagre. Percebe que às vezes muitas pessoas, né, têm experiências profundas, têm até contato com anjos, com seres espirituais, mas isso não é o suficiente para mudar o seu caráter, para mudar a maldade, a sua humanidade, para fazê-la renascer na espiritualidade. Então não se choque. Se você encontrar alguém dentro da sua igreja que, por mais que tenha tido experiências com Deus, eu vi anjo, Deus me tocou, eu tive um sonho, eu tive uma experiência, eu tive uma vivência com fulano, com ciclano, até mesmo na Casa Perseverança, pode até ser médium, pode até ser pastor, ir na igreja, pode ser padre, pode ser quem for que tenha um dom espiritual. Isso não é suficiente para ser, talvez, lembrado, até mesmo no mundo espiritual, se você não mudar a sua essência, se você não aprender com a espiritualidade, se você não renascer de novo no Espírito para Cristo e para a humanidade, se você não se desprender dessas misérias humanas, o racismo, a homofobia, a xenofobia, a corrupção, a mentira, a traição, a maldade, a indiferença, tudo isso vai contribuir muito para quando você desencarnar e sair desta vida. Veja que Sara, ela age mesmo depois dos seres espirituais, dos anjos falarem com ela, mesmo depois dela viver o fenômeno de ficar grávida com 90 e poucos anos e ainda gerar filhos, e gerou Isaac. Mesmo depois de tudo isso, Sara ainda mantém a sua natureza perversa e ruim e manda Abraão mandar embora a Cuxita, a egípcia, a Agar, para o deserto com o filho de Abraão para matá-lo, para ele morrer. A intenção foi essa. Mas a espiritualidade trabalha muito bem, o Deus eterno, a espiritualidade manda um anjo avisar, a falar, a colher, a dar vida para Ismael e para Agar. Portanto, não se iluda, ouviu? Você tem que se apegar a Deus, a espiritualidade, você tem que renascer e retirar de dentro de você tudo que esse mundo colocou. Etnia, cultura, racismo, preconceito, discriminação. Se não nascer do Espírito, é vã. E essa coisa vã, essa maldade, vai pesar do outro lado da vida. Porque Sara, que era para ser reconhecida, não foi reconhecida. No Midrash, na Torá, no Zohar, em nada. Mas Raquel foi reconhecida por sua bondade, pelo seu sofrimento que teve com Labão, seu pai, pela espera para ter o seu marido Jacó, não é? Pela situação da sua irmã que ficou com o seu marido. Então você veja, a nossa maldade, a nossa bondade, humildade, a nossa resiliência, a nossa entrega à espiritualidade, a nossa paciência, não é? Lutando com amor, com carinho, com compreensão, nos eleva espiritualmente. Então, nós vemos que como Ana passou o sofrimento na mão também da sua rival, Penina, na mão do seu marido, Eucana,
ela também foi agraciada e Deus deu um filho para ela, que foi Samuel. Também sobre a Agar que eu falei agora, enfim, Ruth, Noemi, Esther, Zípora, Raabe, até chegar em Maria, aqui no Novo Testamento. Veja como você, mulher e mãe, como você é importante. Por isto tudo, Maria te entende. Por todas as suas dores, todos os seus traumas, você que é mulher e que é mãe, os seus abusos, as suas sequelas, as suas tormentas, os seus problemas psicológicos que ficaram, não é? As suas dores emocionais, as visões, as imagens, as falas, as lembranças, tudo isso Maria sabe. Maria entende, porque Maria é mulher, como todas as outras foram mulheres, e também estão como legionárias nessa dimensão que eu falei de Maria, ajudando todas as mulheres, todo espírito, toda alma feminina que sofre nesse mundo, ok? Por isso vocês não estão abandonados. Maria entende a cada lágrima, a cada grito da alma, dores, etc. Desprezo, abandonos que vocês já passaram. E passa. Só pode saber sobre fome quem já passou fome. Só pode saber de abuso quem foi abusado. E assim por diante. Será que Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, eles teriam compreensão, entendimento? Eles teriam condições de sensibilidade de entender o espírito, a alma feminina? Você acha mesmo que na tradição, no Midrash, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés seriam capazes de entenderem e estarem preparados para esse dinâmico e complexo e sensível mundo da alma feminina? É claro que não. Para estarem numa posição de ouvintes e intercessores das mulheres, como você aqui no mundo, dos viventes, ainda eles não teriam e não têm essa capacidade. Só mesmo um espírito feminino, um espírito de mulher, como dessas mulheres que eu citei da Bíblia, poderiam ter essa capacidade de entender as suas dores, enxugar as suas lágrimas. E é por isso, um detalhe à parte, que Jesus, quando ora ao Pai Nosso em hebraico, ele nunca esquece. Ele coloca mãe. Em aramaico, perdão. Porque em hebraico é Avum Shbashmaim. Em aramaico é Avum Dbashmaya. Netikadar Shimor. Jesus reconhece e ele diz pai, mãe. Pai, mãe. Não somente o pai. Porque Jesus foi amado por Maria. Entende isso? Logo, espíritos desencarnados, como o de Moisés, como o de Davi, como o de Salomão, como o de Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros patriarcas e profetas e reis, não teriam essa sensibilidade, porque não foram educados assim em seu tempo, em seu mundo, em sua psique, em sua historicidade, em sua cultura, em sua tradição. Não foram ensinados dessa maneira, não é? Pois bem, trazendo de novo a memória de todos nós, a consciência de que mãe em hebraico é imã, que significa aquela que gera a vida, geradora de vida, fonte das águas que descem dos céus, fonte das águas que descem dos céus, não é? Vamos, então, entrar nesse assunto. Lembram o que eu disse sobre um dos significados do nome de Maria e sua origem das línguas semíticas, aramaico e hebraico? Um dos significados do nome de Maria, não é? E nada é por acaso, não. Maria, ou Miriam em hebraico, como um dos significados, nome, olha só, os significados: oceano azedo, ou água ácida, amarga, amargura. Pensa nisso, um dos significados do nome de Maria. Agora vamos tocar no seu coração, no seu âmago, ok? E é claro que não vamos aqui brincar
com sua dor emocional e psicológica e biológica. Não, não vamos brincar com isso. Não podemos fazer isso, não é? Mas vamos provocar uma esperança como um milagre no seu útero, no seu ventre. Como assim? Olha só, um dos nomes de Maria é mar, ou oceano azedo, água ácida. Você sabia que em um rio, lagoa ou mar, com o índice de pH descontrolado, provoca a morte de todos os peixes? A morte de todos os seres vivos da água, peixes, planta, crustáceos, etc. Você sabia disso? Então, o pH, o que é o pH? O pH é uma medida do grau de acidez ou alcalinidade da água, sendo 7 o pH neutro. Valores acima de 7 até 14 indicam um aumento do grau de alcalinidade. Ou seja, serve para neutralizar ácidos fortes, não é? E manter o equilíbrio do ácido na água, ok? Muito bem. Você sabe que o excesso de alcalina e ácido causam desequilíbrio no meio ambiental. Eu vou acabar, porque são só mais 3 folhinhas. Causam desequilíbrio no meio ambiente, nas águas, levando à morte dos seus peixes, correto? Pois bem, mãe em hebraico, olha essa tecla, estou batendo nessa tecla. Mãe em hebraico é fonte das águas que descem do céu, aquela que gera a vida. Olha que dado interessante para você. Nosso corpo é 70% de água, ok? Nosso planeta é 71% da superfície terrestre é coberta de água, totalizando cerca de 1 bilhão e 400 milhões de quilometragem cúbico de toda a água no planeta. 95% é água salgada. Olha que coisa, não é? Agora eu te faço uma pergunta. E dentro de nossa mãe, desse corpo sagrado, temos o quê? O útero, o ventre, ali está as trompas de Falópio. E temos também a bolsa, onde nós somos gerados, crescemos e somos alimentados e protegidos de uma bolsa d'água. Alguns tipos de pH podem matar os espermatozoides, impedindo a concepção, a origem da vida dentro do óvulo e assim por diante. Ou antes de chegar no óvulo, na correria, na disputa, lá pela entrada, pelo útero, para chegar até o óvulo. Morrem, porque talvez a acidez ou a alcalina está alta demais, desregulada, dentro do pH, dentro da flora vaginal, do útero da mulher. Mas Maria, como fonte das águas do céu, encaixa-se aqui como a Maria e as Marias que têm amargura como um dos seus nomes. Mar ácido. Porque ela representa todas as mulheres que não engravidam também. Mas não podemos nos fixar, nos prender na esterilidade, e sim na Maria, fonte das águas do céu. Esse rabisco, esse esboço é o que faço para não me perder. É necessário você se abrir para essa legionária, essa que conduz na dimensão espiritual, essas outras legionárias, essas outras Marias, esses outros espíritos, não é? Que saíram do corpo e agora com dignidade, com luz, com força, com amor, dadas por Deus, não é? Estão nesse trabalho, nesse ministério espiritual, junto com Jesus, para abençoar
cada ser humano, cada vida, cada pessoa aqui nessa dimensão, no planeta Terra, como intercessora, como aquela que recebe, como aquelas que recebem, que ouvem, e como aqueles que também nos abençoa, com a permissão do Pai Eterno. Mas não vamos nos fixar nesse significado de amargura, ou mar azedo, ou mar ácido, que não produz vida. É necessário você se abrir para essa legionária, que é Maria, Mãe de Deus, para que ela derrame sua bênção agora, sobre seu ventre, seu útero, suas trompas de falópio, seus óvulos, essa fonte das águas do céu da espiritualidade, das dimensões ao lado de Yeshua, de Jesus e de Deus, junto com tantas Marias, mulheres da história da fé hebraica e cristã, como Joana d'Arc e tantas outras, que estão com Maria como suas legionárias neste momento, como anjo de luz, de vida, para tocar em você. Apenas creia nisso. As legionárias de Maria, podem equilibrar a flora uterina, a flora vaginal e qualquer outro problema no seu corpo, trompas de falópio, cistos, nódulos policísticos, miomas, esterilidade, fibromas, útero infantil, câncer de útero, quanto aquelas que já não têm mais o útero. Entenda que isso não é motivo para chorar e se deprimir. Lembre-se, Maria, fonte das águas que descem dos céus, água viva, aquela que gera vida, já providenciou para você, mamãe. No mundo espiritual, aquele que já nasceu está aqui e está à sua espera em uma casa de órfãos, esperando por você. Essa é a sua resposta, a adoção. Não só sua, mas há várias mães que não conseguiram ter condições de ter filhos por N problemas que passaram e até tiveram que retirar o seu útero. Mas tem o útero espiritual da alma, do corpo, do espírito que está dentro de você. Então eu quero que nesse momento, vamos orar nesse momento, as legionárias de Maria, a todas as mulheres que já passaram por essa vida, que já sofreram, não é? Que, como Tamar, sofreu na mão de Judá e de seus filhos, como tantas outras mulheres da história hebraica e de todas as outras nações, do conglomerado de tribos, povos, não é? Nações do continente africano, tantas mulheres muçulmanas, tantas pessoas de tribos, tantas pessoas que sofreram nas mãos de homens perversos do Oriente, como também da China e do Japão, em outros lugares do mundo, segundo as suas culturas, suas crenças e tradições. Quantas mulheres sofreram dores, torturas, castigadas, perderam filhos, perderam a vida. Eu quero me dirigir a vocês. Quantas mulheres que também sofreram por terem sido abandonadas pelos seus maridos. Vamos orar agora, nesse momento, e entender que o significado do nome de Maria, como amargor, ou mar azedo, ou mar ácido, é justamente para esse propósito. Para lembrar que o pH, o desequilíbrio, talvez na sua vida emocional, na sua vida orgânica, na sua vida psicológica,
na sua vida espiritual esteja afetado com esse pH ruim, com esse excesso de alcalina ou excesso de ácido. Nos rios, quando as empresas derramam lá produtos químicos, matam os peixes, a vida do rio, matam o rio, porque alteram com tanto ácido. Eu não sei qual é a empresa, eu não sei, simbolicamente falando, metaforicamente falando, eu não sei qual foi a agressão, eu não sei qual foi verbal, física, abuso, uma cirurgia, uma doença congênita, um câncer, miomas, cistos policísticos do seu útero, que impediu você de ter um filho. Mas eu quero que você saiba que Maria, como um dos nomes, mar azedo, mar amargo, ela sente a sua dor, ela olha, ela zela, ela olha por todas as mulheres e sente a sua dor de não ter podido gerar um filho ou de não ter o útero. Ela sente a sua dor também, você que está passando por um momento de doença, de comorbidade, de uma patologia, não é? De uma patologia oncológica no útero ou no seio, ou qualquer outro problema que venha impedir esse papel tão poderoso, profundo, de gerar vida, de ser fonte das águas que descem do céu. A espiritualidade está com você. E essa live chega até você nesse momento para que você se anime, se levante e não perca a sua fé. Não perca, porque a fé é a maior energia, o maior magnetismo, a maior força magnética dentro do ser humano. É a película ou é a fagulha de Deus dentro de nós que nos incendeia, nos ilumina, dissipa as trevas e destrói tudo aquilo que vem corroendo nós por dentro. Que a depressão saia da sua vida, que a angústia, que a falta de esperança, que desapareça e que Maria, a grande legionária, com as suas legionárias, com a sua equipe, não é? De monitoramento, com os anjos espirituais, com toda a equipe que forma nessa dimensão o ministério do Espírito Santo, não é? Abençoados por Jesus Cristo e também pelo Deus Pai, por toda a família, por toda a espiritualidade, possa nessa hora abençoar o seu corpo físico, seu corpo espiritual, possa também fazer das palavras do anjo Gabriel dita para Maria, para você também. Alegra-te, mulher, alegra-te, Jussara, Ana, todas as mulheres, Ana Vergasas, Brígida, não é? Kelly, a Kelinha lá do grupo, todas as mulheres, Cíntia, sejam benditas. Bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre, como disse Isabel, pelo Espírito. Está escrito que Isabel, ela disse, foi pelo Espírito a sua prima, não é, Maria? Foi pelo Espírito que Isabel disse essas palavras tão profundas e tão bonitas para Maria. Isabel diz assim, não é? Em hebraico, ela diz assim, Vatkera bekol gadol, vatomar berukhach ate, banachim uvaruk peri vitekner, ou seja, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E Maria vai dizer no seu canto assim, em hebraico, Asher ha baoni amato, ki hinech meatach e aseruni, kal hadorot, ki gedolot asal li,